Putin basicamente conseguiu o que queria. Quero dizer, alguns quilômetros aqui e ali, talvez não. Ele não estava no início para ganhar território. Ele queria a OTAN fora. Ele não queria ter tropas estrangeiras na sua fronteira. E ele queria acesso ao Mar Negro. E ele queria ter algumas garantias de segurança para a população pró-Rússia, falante de russo, como você quiser chamá-los no leste. E agora ele tem. Ele tem muito mais do que realmente buscava no início. Então, ele está saindo desta guerra como um país muito mais forte do que entrou na guerra. Isso é uma coisa interessante. Quero dizer, realmente, ele queria cortar a Rússia em pedaços. Agora ele negocia com a China e os Estados Unidos em um nível igual. Sabe, isso acabou para ele. Então por que ele deveria mudar isso? Por que ele deveria ir para algumas aldeias em Donbass que ele não tinha, ou seja o que for? Quero dizer, por que ele deveria desistir disso? Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Olá a todos, aqui é Pascal Otas, do Neutrality Studies, e tenho a grande honra hoje de conversar com Michael von der Schulenburg, um membro alemão do Parlamento Europeu. Na sua juventude, o Sr. von der Schulenburg escapou do regime comunista na Alemanha Oriental, depois estudou em Berlim, Londres e Paris, após o que começou a trabalhar para as Nações Unidas, incluindo como secretário-geral adjunto da ONU. Ele serviu em muitos dos pontos problemáticos do mundo, como Haiti, Afeganistão, Paquistão, Irã, entre muitos outros. Ele também escreveu o formidável livro de Construção da Paz, Resgate do Estado-nação e Salvamento das Nações Unidas. Como era de se esperar, ele também é um crítico ferrenho das políticas beligerantes da ONU e de seus Estados-membros, como estamos vendo agora. É isso que queremos discutir hoje. Então, Sr. von der Schulenburg, bem-vindo. Muito obrigado. Sim, para o Japão, eu acho. Exato. Longa distância. É sim, mas encontramos um momento muito bom para conversar. E estou realmente ansioso para ouvir sua avaliação sobre o que está acontecendo atualmente na União Europeia, porque estamos vendo esse impulso pela remilitarização. E você sabe, no seu livro, você tem um capítulo inteiro chamado A Paz Está Nos Escapando. A paz já se foi, não apenas na Europa Oriental, mas a mentalidade de paz. Não, não acabou. Não acabou. E curiosamente, por alguém que eu pensei que nunca iria gostar, o Sr. Trump. Você sabe o que ele está fazendo lá, e eu sei um pouco sobre negociações, como ele faz isso. Quero dizer, ele sempre faz isso com sua voz alta e toda a teatralidade que ele tem, mas é feito de forma muito profissional. A paz na Ucrânia. E o triste é que, embora essa seja uma guerra em território europeu, em um dos nossos países vizinhos, a União Europeia não conseguiu trazer paz para lá. Os americanos tiveram que vir. Quero dizer, inacreditável. Você sabe, eu estava na quarta-feira no Parlamento Europeu. Ainda aprovamos uma resolução sobre a Ucrânia, na qual pedimos para continuar a guerra. Para continuar a guerra enquanto havia negociações de paz em Jeddah. Inacreditável. Havia alguém se levantando e dizendo, sabe, não deveríamos adiar e esperar para ver o que acontece. Foi rejeitado por uma maioria de conservadores, liberais e os verdes, é claro. Quero dizer, às vezes eu me sento neste parlamento e penso que o que observo ali não pode ser verdade. Agora, enquanto isso, esta resolução também contém linguagem de ódio em relação a Trump. Quero dizer, quem somos nós? Quero dizer, a pequena Europa, 5% da população mundial. Agora, quero dizer, de acordo com a Pricewaterhouse, em 2050, a Europa será, como União Europeia, dizemos, é a Europa. Parlamento Europeu. Não é o Parlamento Europeu, é o Parlamento da UE. E sabe, seremos 4, da população e teremos apenas 9% do PIB global. 9%. 4.5% of the population. And we will only have 9% of the global GDP. 9%. I mean, we are small. So what do we do there? Quero dizer, somos pequenos. Então, o que fazemos lá? Queremos nos tornar uma superpotência e já nos comportamos como se fôssemos uma. Não,
Acho que a União Europeia vai colapsar em sua política para a Ucrânia. Um colapso, eu acho. Estamos muito perto de colapsar, e o colapso virá das finanças. Porque o que tentamos fazer é essa política de militarização. O custo da guerra, a reconstrução da Ucrânia, talvez a adesão da Ucrânia, quero dizer, loucura. Adesão da Ucrânia, quero dizer, isso vai para os trilhões. Não temos o dinheiro. Quero dizer, essa última decisão de 800 bilhões, não há um centavo lá. Não há um centavo lá. É apenas uma intenção. Não há dinheiro. E então acho que a União Europeia perdeu completamente o contato com a realidade. E isso é muito triste porque somos países europeus com uma tradição tão grande de diplomacia, uma tradição tão longa. Temos uma tradição de guerras, é claro. E quanto vemos guerras? No mais que tudo faz kit. Você esteve lá e viu esse processo acontecendo. Como passamos de um lugar onde tínhamos pessoas que faziam realpolitik como Willy Brandt e Olof Palme e assim por diante, para essa abominação? Como chegamos lá? Não faço ideia. Não tenho ideia. Acho que esse grupo de políticos sentiu que a guerra na Ucrânia era uma chance de transformar a União Europeia em um Estado, porque a população geralmente não quer isso. Sabe, havia um senso de solidariedade. Temos que ir ombro a ombro contra esse inimigo de fora, blá blá blá. E você sabe, esse imperialista que quer ocupar e tomar café em Viena e todo tipo de coisa, sim, e acho que está falhando. Está simplesmente falhando. Nos tornamos um verdadeiro adversário dos Estados Unidos agora. Mas não temos meio. Temos resoluções que têm 13, 18 páginas e não há uma única palavra sobre diplomacia e negociações em tudo isso. Quero dizer, essas resoluções, na minha opinião, são violações da Carta da ONU, porque na Carta da ONU, todos os países do mundo, todos os 193, incluindo todos os europeus, concordaram que deveríamos negociar nossos conflitos para prevenir guerras, ou onde as guerras começam, ajudar a terminá-las muito cedo. E não fazemos isso. Eu não sei porquê. Quero dizer, realmente não consigo entender. Tô pasmo com isso. Quero dizer, os europeus já participaram de guerras imprudentes antes. Houve certos estados da OAE europeia envolvidos na guerra do Iraque. Não todos eles. Foi a coalizão dos dispostos. A Alemanha não participou. Mas agora, com esta em particular, parece que galvanizou os europeus. Ou, como a guerra da ONU, quase inteiramente, com exceção da Hungria e da Eslováquia, os galvanizou em um frenesi de guerra contra um velho inimigo. É quase uma embriaguez. Tem um frenesi. É uma embriaguez. Sabe, você perdeu o controle sobre isso. As palavras usadas no parlamento são piores do que as que ouvi na guerra Irã-Iraque. Sabe, na guerra Irã-Iraque, a negociação aconteceu na verdade na minha casa para o cessar-fogo. Quase perdemos nossas vidas por isso. Mas sabe, podia-se falar com todos os lados e eles falavam pelo menos conosco de forma racional. Mas aqui isso não existe mais. Sabe, por exemplo, em todas as guerras que experimentei, e vi muitas guerras, sabe, esse sempre foi meu trabalho. Ambos os lados sempre tentaram manter contato, muitas vezes através da ONU. Quero dizer, a guerra Irã-Iraque, que foi a maior, com 1 milhão de pessoas mortas. 8 anos de uma longa guerra. Sabe, foi a ONU, e é por isso que eu estava de um lado. Sei que avançamos e recuamos, mas avançamos e recuamos porque ambos os lados concordaram com isso. Agora, não temos nenhuma comunicação, de forma alguma. Quero dizer, quem pensamos que somos? Quero dizer, perdemos todas essas coisas. Então acho que a Europa será a grande perdedora. Quero dizer, a grande perdedora é, claro, a Ucrânia. O que eu digo é que é uma grande perdedora. Mas a outra perdedora é a Europa. E acho que seremos impactados por muitos anos pelo que estamos fazendo. Agora queremos ter mais dinheiro no setor militar, extremamente mais dinheiro. Quero dizer, agora falamos na resolução de 4% do PIB. São quantias enormes. Isso significa que nosso setor militar, nesse caso, seria algo como 5, 6 vezes maior que o da Rússia, o que cria, é claro, na Rússia também uma reação.
Você sabe, não se pode apenas aumentar suas forças convencionais. A Rússia, é claro, dependerá então de bombas nucleares, porque não poderia de outra forma igualar isso. Então, não há conversa sobre negociações, sobre medidas de construção de confiança, sobre redução de armamento na Europa. De jeito nenhum. Tudo isso acabou. Tudo acabou e por nada. E então temos, é claro, aqui ontem, nesta entrevista, tivemos alguns austríacos de alto nível. Eles estavam convencidos de que a Rússia vai querer ocupar a Áustria. Quero dizer, sim, é o que eles dizem. Não sei se devo rir ou não sei o que dizer. Quero dizer, a Rússia pode lutar esta guerra. Quero dizer, eles precisam de 3 anos para conseguir alguns quilômetros. Eles nem sequer conseguiram todo o Donbass. Claro, eles vencem no final, mas é com enormes esforços. E você diz que eles querem atacar países da OTAN? Mesmo quando o Serviço Secreto dos Estados Unidos diz que não há chance de a Rússia atacar qualquer país da OTAN, nós dizemos isso. Eu não sei porquê, mas isso é o que precisamos tentar responder de uma forma ou de outra. Como é possível que dentro da narrativa a Rússia é má e a Rússia é uma agressora maligna, tenhamos ao mesmo tempo uma vertente da narrativa dizendo que, se apenas enviarmos mais armas para a Ucrânia, quebraremos a Rússia? Por outro lado, temos o argumento de que a Rússia atacará a Áustria amanhã. Como essas duas crenças são possíveis ao mesmo tempo, até o mais alto nível de políticos que alimentam isso. E se eu escuto você, acho que está dizendo que as pessoas no Parlamento Europeu não dizem isso apenas para fazer os outros acreditarem. Eles acreditam nisso, certo? Eles realmente acreditam. Sim, eles acreditam. Ontem, tivemos alguém que era a juíza mais alta na Áustria. Quero dizer, ela estava determinada, e não tinha ideia sobre guerras e paz. Devo dizer que, você sabe, eu sei um pouco sobre isso. Ela estava determinada que a Rússia estava prestes a nos atacar. Eu disse, mas como? Você sabe, eu li para ela o relatório dos Serviços Secretos dos Estados Unidos. Eles fazem um relatório anual sobre a ameaça aos Estados Unidos, onde dizem claramente que não há ameaça da Rússia de atacar um país da OTAN. E dizemos isso mesmo assim. E eu li para ela, e ela continuou argumentando. Eu não sei nem o que dizer. E pessoas como eu, que sabem um pouco sobre guerra, quero dizer, sou tratado como um traidor. Embora eu tente dizer, quero dizer, você sabe, todas as guerras são como esta. Você sabe, em todas as guerras temos propaganda e nos comportamos como um país em guerra ao dizer que a outra parte é culpada. É o mesmo em todas as guerras. Queremos justificar para a nossa população porque vamos à guerra, porque gastamos dinheiro com isso e porque atiramos em outra pessoa. Então devemos ser os bons e eles devem ser os maus. É típico de todas as guerras. E qualquer pessoa no país que fale contra isso, é claro, um traidor, porque mina a defesa da guerra, a mentalidade de guerra do povo, ou seja o que for. Mas eu disse a eles, agora que estamos muito perto de um cessar-fogo, vocês têm que deixar isso de lado, porque sabemos que é propaganda. É propaganda para justificar nossos investimentos na guerra na Ucrânia. Agora, temos que nos unir. Precisamos chegar a uma conclusão sobre o que essa guerra realmente significou. E sabemos que os americanos agora dizem do que se tratava. Eles dizem que era sobre a OTAN. Trump diz isso. Trump diz que Biden causou a guerra, não Putin. E então estamos dizendo que é Putin. Quero dizer, a coisa tranquilizadora de tudo isso é que a Europa não pode fazer nada. Você sabe, todas essas resoluções não valem o papel em que estão escritas, porque eles não têm os meios para fazer qualquer coisa tola. Mas o que eles fazem é, claro, minar a Europa. Você sabe, quando Merz foi eleito, ele foi eleito porque espera revitalizar a economia na Alemanha. Mas como ele pode revitalizar a economia quando ao mesmo tempo se bloqueia do leste? O leste para nós é muito mais importante do que as questões transatlânticas economicamente. É onde estão as matérias-primas, é onde está a energia barata, é onde estão os mercados na China e na Índia, na Ásia Central.
Quero dizer, agora não podemos mais ir lá porque temos uma guerra, temos as sanções e temos um gasoduto que explodiu. E parece que achamos que podemos reviver nossa economia sem construir pontes para o Oriente. Eu não sei. Ao mesmo tempo, agora temos que enfrentar tarifas do Sr. Trump. Quero dizer, mesmo assim, não começamos a pensar. É apenas uma perda completa de... Eu não sei, dizemos em alemão. Kopfloss. Você sabe, você perde o cérebro, certo? Sem cabeça. E também temos políticos muito fracos, é claro, na Europa, certo? Quero dizer, olhe para este Macron. Quero dizer, Macron. Você sabe, ele nem é mais a maioria e quer enviar soldados para a Ucrânia, o que não vai acontecer, certo? Não vai acontecer, certo? Você sabe, liderança fraca é uma coisa, mas uma liderança que é tão completamente irracional, mesmo quando a realidade atinge com a força de uma guerra, e depois atinge em muitos outros fronts. Quero dizer, o fato de que a maior ameaça ao território europeu não vem da Rússia, vem dos Estados Unidos, que dizem que querem a Groenlândia e tirá-la da Dinamarca, certo? A ameaça à democracia vem de dentro, como o que temos agora na Romênia. E como alguém que era assim, você não pode correr, porque você não pode correr. Quero dizer, eu vou para os Estados Unidos, posso falar na Universidade de Columbia, como em janeiro. Eu nunca seria aceito para falar em uma universidade alemã. Eu nunca conseguiria uma sala. É simplesmente como é. Quero dizer, os alemães são sempre os piores em todas essas coisas. E sim, essa é a situação agora. E sim, mas você sabe, a realidade vai nos alcançar, e acho que isso será muito caro. Caro em termos de perda no desenvolvimento econômico, mas também o custo da guerra na Ucrânia. Quero dizer, a paz vai ser muito, muito cara. Provavelmente mais cara do que a própria guerra. Absolutamente. E precisa haver um caminho a seguir. Mas meu medo é, claro, que essa visão lunática do mundo continue. Por outro lado, temos fortes indicações de que, na prática, as pessoas estão mudando suas percepções. E você sabe, há partidos de ambos os lados, na direita e na esquerda, que agora estão dizendo na Alemanha, França e assim por diante, e na Hungria já há algum tempo, que não podemos continuar assim. Certamente muito pouco na ala esquerda. Quero dizer, o partido de esquerda na Alemanha se tornou muito pró-guerra, muito pró-guerra. No Parlamento Europeu, a maioria vota por todas essas resoluções de guerra. Quero dizer, a esquerda. E assim deixamos, na verdade, e acho que esse é provavelmente um dos problemas que teremos no futuro, deixamos, na verdade, a paz para os partidos de direita. E acho que isso não é uma coisa boa, porque você sabe, a guerra é sempre injustiça social, certo? No extremo, quero dizer, quem está nas trincheiras? O cara comum, sabe, quem dirige um carro aqui dos ucranianos, os Maseratis. Quero dizer, realmente, esses carros, esses são os ucranianos que estão fora. E você sabe a inflação, ou o custo dessas coisas. Quer dizer, é sempre a classe trabalhadora, a classe de baixa renda, os aposentados. Então, deveria realmente estar à esquerda, mas não está. E tentamos isso com Sarah Wagenknecht, mas perdemos as eleições. E agora temos no parlamento alemão, você disse que as pessoas são meio contra a guerra, mas no parlamento alemão, eles votaram apenas em partidos que são a favor da guerra. Não há agora um único partido no parlamento alemão que seja contra, exceto o AfD, é claro, mas isso é outra coisa. Quero dizer, a esquerda, todos esses partidos são pró-guerra e pró-armamento, rearmando a Europa. Para quê? Para uma guerra que não existe. Estou tentando explicar isso para mim mesmo, porque me lembro da guerra do Iraque e de como ela foi fortemente contestada, especialmente pela esquerda. E pelos verdes na época. Pelos verdes, você pode imaginar, eram os verdes na época. Você sabe que servi no Iraque, certo? Trabalhei para a ONU no Iraque. Fui chefe de negociações lá. Sim. Mas durante o tempo do Iraque-Irã, ou então o segundo? Ambos. Esse foi o período Irã. Eu estava no Irã e depois a guerra do Iraque. Quero dizer, isso foi no Iraque.
Não eram todos esses países. All these countries, yeah. What is your view? Qual é a sua opinião sobre a influência, o papel dos Estados Unidos na mentalidade de segurança europeia? Security psyche. Yeah, I think now we have a deep split. Sim, eu acho que agora temos uma divisão profunda entre os Estados Unidos, a União Europeia e o Reino Unido. E essa é uma divisão que vai durar. Não é algo que desaparece facilmente e não vai desaparecer nem mesmo após Trump. Acho que há uma desconfiança muito profunda agora entre ambos os lados. A Europa vai ser a perdedora. A economia da Europa está ficando atrás da economia dos Estados Unidos. Temos muito pouca chance de alcançar todas as coisas. As inovações estão em declínio na Europa. Você sabe, toda essa alta tecnologia, inteligência artificial, todas essas coisas, mal temos mais nada. Então acho que estamos realmente ficando para trás agora. E acho que sim, acho que essa é uma divisão agora que vai durar. Por outro lado, os Estados Unidos se retiram das guerras que causaram, como a guerra na Ucrânia e todas as outras guerras ao nosso redor. Todas são causadas pelos Estados Unidos, mas os custos vêm para os europeus depois. Sim. Tudo isso enquanto os Estados Unidos continuam dizendo que a Europa precisa pagar sua parte justa, o que é tremendo. While saying that they A Nara foi muito favorável por deals. Eles simplesmente se retiram pela Atlacão. and then there's Sim, e então eles estão seguros. E quero dizer, mesmo durante a Guerra Fria, e agora também, estava bem claro que se algum dia houver uma troca nuclear, será a Europa que desaparecerá primeiro. E os europeus hoje estão dispostos a aceitar isso. Europeans today are willing to have that. I mean, yesterday, there was a very strong feeling against Trump, of course. Havia um sentimento muito forte contra Trump. É claro, entre as pessoas progressistas lá. And I said, E eu disse, sabe, eu também não gosto do Trump. Mas você não deve esquecer, porque ele começou a conversar com Putin. A ameaça de guerra nuclear desapareceu. Quero dizer, isso é uma grande coisa para os europeus, porque essa guerra nuclear seria em território europeu, especialmente na Alemanha, com todas as bases americanas. Quero dizer, estaríamos acabados em 10 minutos, talvez 12. E não podemos ficar felizes com isso. Devemos estar muito felizes, porque agora isso é muito impertável. Agora vocês conversam entre si, não? very unlikely. Now they talk to each other, no? We should also be very happy that in neighboring country of ours, Devemos também estar muito felizes que no país vizinho, você sabe, esses 100 mil jovens que morrem, especialmente no final da guerra, geralmente na ONU, sempre assumimos que nos últimos meses de qualquer guerra, a maioria das pessoas morre. Às vezes, metade dos soldados morre apenas nos últimos meses. E a razão, é claro, do lado perdedor. Eles têm que mudar de suas posições de defesa e começam a se desintegrar e a organização não funciona. Além disso, quando você olha para a Segunda e Primeira Guerras Mundiais, a maioria das pessoas morreu nos últimos 6 meses. E é isso que está acontecendo agora. É uma carnificina. Quero dizer, é uma carnificina que acontece lá. E eu digo aos europeus, quero dizer, o que vocês estão fazendo é apoiar o assassinato. you support murder. I mean, this is murder because you can't even. Quero dizer, isso é assassinato, porque você não pode nem chamar isso de guerra mais, porque os ucranianos não podem vencê-la. Você não pode vencê-la. Então é melhor dizer cessar fogo. Mas se eu digo cessar fogo no parlamento, às vezes recebo esses discursos de 1 minuto. Quero dizer, sou atacado no parlamento de forma muito pesada. Quero dizer, incluindo que minha família deveria se envergonhar de mim. Eu digo apenas o que sempre disse na ONU. E você sabe, é inacreditável. Inacreditável. E acho que é para a vantagem dos ucranianos. O que estou dizendo, porque claro, eu não quero isso. Quero que a Ucrânia sobreviva como um país e quero que o menor número possível de pessoas morra e coisas assim, que não tenham que deixar seu país de origem e coisas assim. E sou mais contra isso. Mas você só pode fazer isso quando terminar a guerra, quando acabar a guerra e começar a negociar. When you end the war and start to negotiate. And they don't understand. Eles não entendem. Há apenas um sentimento muito, muito forte de que esta guerra só pode terminar de uma maneira, que é a vitória da Ucrânia, recuperando todo o território, e Vladimir Putin em raia. Esse é o único resultado aceitável. Sim, sim, sim. Only acceptable outcome. Yeah. Absolutely.
Absolutamente. Absolutamente. Eles acham que estão do lado moralmente superior, o que não estão. E eles não têm nada para fazer. É por isso que eu digo que não é uma guerra não provocada e coisas assim. Se você disser isso, cria tanta raiva entre essas pessoas. E essa é uma grande maioria. Quero dizer, dos 700, regularmente 500 votam a favor da guerra entre os deputados. Can we talk about this anger? Because anger Podemos falar sobre essa raiva? Porque a raiva acontece quando as pessoas se sentem não apenas incompreendidas, mas quando sentem que a outra pessoa as ataca pessoalmente, certo? Mas você está obviamente falando sobre um evento de assuntos mundiais. Você acha que essas pessoas internalizaram tanto essas narrativas que agora elas fazem parte de sua visão de mundo? É como você afirmar que o céu é vermelho e, em algum momento, elas ficam com raiva porque, obviamente, o céu é azul. Then at some point they get angry because obviously the sky is blue. Ontem, sim, eu podia dizer o que queria. Eles achavam que eu estava louco. Agora Putin vai nos atacar. Ele tem tantas armas. E eu disse não. Acabamos de receber um novo relatório do Instituto Sueco de Paz que, você sabe, a OTAN tem 60% de todos os gastos militares. 41% só nos Estados Unidos. E a Europa, somada, é algo em torno de 17%. A China é 10%. E a Rússia é apenas 5%. Quero dizer, eu digo, do que você está falando? Do que você está falando? Quero dizer, temos um excesso tão grande de armamentos e tecnologia na guerra. Quero dizer, por que a Rússia nos atacaria? Quero dizer, eles são os menores aqui. E você não pode falar sobre isso. Simplesmente não é aceito. Simplesmente não é aceito. E eu te digo, acho que é porque é uma coisa típica de certas elites políticas, você sabe. E pensam assim. Acho que é porque todos eles percebem que a Europa perdeu isso. A Europa perdeu o que eles ainda sentiam ser uma espécie de, você sabe, um mandato para liderar o mundo, especialmente os países europeus. Quero dizer, no tempo em que estou lá, eu diria que 80% ou talvez 85% de todas as resoluções que aprovamos são julgamentos morais sobre outros países. Então, o Parlamento Europeu se comporta como se fosse uma espécie de instituição moral do mundo. Você sabe, constantemente temos algo sobre o Sudão, algo sobre o Azerbaijão, algo sobre a Armênia, algo claro sobre a Rússia, China, blá blá blá. Quero dizer, constantemente temos uma resolução de que outros países não se comportam adequadamente. Inacreditável. Apenas os europeus são, quando olho para essas 700 pessoas, você sabe, 700 pessoas, a maioria delas, quero dizer, o que elas sabem sobre esses países? Quero dizer, eu nem me permitiria julgar um país tão rapidamente. Servi por muitos anos. Quero dizer, é uma coisa difícil. É difícil dizer se é bom ou ruim. Eu não penso nesses termos morais, mas eles se sentem bem. Agora, uma coisa interessante. 3 dias atrás, houve uma resolução sobre a Síria, onde apoiaram esse Al-Shara, sem qualquer questionamento de que ele faz a coisa certa, blá blá blá. Não houve condenação desse terrível assassinato dos alauítas pelo Parlamento Europeu. Agora sabemos que a Rússia e os Estados Unidos convocaram uma reunião do Conselho de Segurança sobre a Síria na segunda-feira. E posso assegurar que os Estados Unidos já, pelo menos a administração Trump, se manifestaram contra esses assassinatos. E tenho certeza de que essa resolução do Conselho de Segurança será aprovada com a China. This Security Council resolution will come through with China, United States and Russia. And the Europeans again with Estados Unidos e Rússia, e os europeus, novamente, retendo. E será muito mais justo sobre o que realmente está acontecendo na Síria do que o que fazemos. Então o mundo todo, também para mim, mudou. Sabe, eu sempre senti que éramos, na verdade, um povo mais considerado, e os Estados Unidos eram meio que a entidade mais belicista. Não, não é mais. Não é mais. E sabe, é algo que eu... Sabe, não sei, talvez na segunda-feira eu queira fazer um pequeno recorte para agradecer a Trump pelo que ele fez lá. Vamos ver como a peça se desenvolve. Porque me sinto tão envergonhado que este parlamento tem esse tipo de linguagem odiosa contra ele nas resoluções. Não apenas nos discursos, nas resoluções. Deixe-me perguntar, é o fim da Europa? Let me ask you. it's the end of Europe. I mean, we're committing suicide.
Quero dizer, estamos cometendo suicídio. Infelizmente, acho que você está absolutamente certo. Mas deixe-me perguntar, isso significa que a UE não é mais um ator racional? Existem outros processos que agora estão guiando uma grande maioria das pessoas. É como uma psicose em massa. Eles não são racionais. Pela sua experiência, você já teve uma situação semelhante em que sabia que um dos lados de um conflito, ou os muitos lados de um conflito, não era um ator racional? Não. Você sabe, às vezes quando explico como fazemos negociações, sempre digo que uma das coisas que você observa nas partes em conflito é quem está se comportando de forma racional. E racional não tem nada a ver com se comportar bem ou mal. Significa simplesmente que há alguém ou um líder que sabe o que quer. Pode ser algo muito ruim. E podemos esperar durante a negociação que ele se comporte de acordo. Isso significa racionalmente em relação às coisas. Isso torna as negociações fáceis. Você tem, é claro, partes onde isso não acontece. E eu sempre disse que quando você olha para a guerra na Ucrânia, e isso foi durante a administração Biden, o mais racional é Putin. Não que ele seja bom ou mal, é apenas que sabemos o que ele quer e ele se comportará de acordo. E você viu isso agora na conferência de imprensa ao aceitar as coisas. Muito racional, muito racional. Então, talvez os Estados Unidos, porque querem a Ucrânia na época para fortalecer sua reivindicação a um mundo unipolar. Mas a Europa, nada. Você nem saberia o que negociar com eles. Você realmente não pode negociar sobre alegações de que Putin quer atacar a Europa. Quero dizer, não há nada para negociar porque isso não existe. Então você tem que voltar ao que a guerra é, sobre se quiser negociar cessar-fogos ou paz ou o que for. É principalmente cessar-fogos. Paz é muito, muito. Então isso não está acontecendo. Então a Europa é irracional. Sabe, quando estou lá, às vezes pergunto e digo, se a UAW se sentasse e definisse quais são seus interesses reais, então você não pode dizer que as sanções estão em seu interesse. Then you can't say that the sanctions are in their interest. You can't say that having a fight with Você não pode dizer que ter um conflito com a Rússia está no interesse deles. Você não pode dizer que um conflito com a China está no interesse deles. Você não pode dizer que destruir a Ucrânia está no interesse deles. Quero dizer, não está no interesse deles. Se quisermos nos desenvolver economicamente, precisamos do Oriente. Então o que estamos fazendo agora é completamente irracional, também no sentido de que somos incapazes de formular nossos interesses. Tudo isso está coberto por essa linguagem ideológica e moralista de defender a democracia ou todas essas coisas engraçadas. Mesmo agora, o líder do partido de esquerda na Alemanha disse, sabe, defendemos a democracia na fronteira com a Rússia. Antes, era no Afeganistão. Quero dizer, a narrativa é tão forte que há muito pouco para argumentar, na verdade. É possível que essa situação seja resultado da estrutura institucional da União Europeia, porque há tantos grupos individuais envolvidos que nada além de ideologia pode surgir disso. Quero dizer, eu disse que toda a política em relação à Ucrânia agora colocará em risco o futuro da União Europeia. Quero dizer, seremos realmente abalados. Você verá que a solidariedade começará a desmoronar agora, pouco a pouco, não? Já começou, não? Não apenas a Eslováquia e a Hungria. Quero dizer, sabe, acho que os poloneses verão isso de forma diferente, muito interessantemente. E os italianos e coisas assim. Então isso virá um após o outro. Agora os holandeses votaram para armar a Europa. Então acho que isso acontecerá agora cada vez mais. Assim, a solidariedade da Europa desmoronará, e desmoronará ainda mais se o custo da guerra recair sobre nós. Você sabe, se quisermos realmente 3, 4%, não temos dinheiro para isso. E então vem tudo aquilo de que queremos rearmar a Ucrânia. Não temos dinheiro para isso. Depois, se tivermos que reconstruir a Ucrânia porque um dos objetivos de Trump é dizer, tornar-se membro da União Europeia, adesão e coisas assim, são trilhões de dólares. Trilhões. E não temos isso. Não temos isso.
E nem mesmo temos os 800 bilhões dos quais falam agora. Não temos isso. Então, acho que geralmente é o dinheiro que faz alguém colapsar, porque ninguém quer pagar no final. Do you see Qual você acha que é o papel das Nações Unidas? Porque, por um lado, a ONU está incrivelmente fraca no momento. Por outro lado, a ONU é a última coisa com a qual todos concordam que querem estar em conformidade, mesmo enquanto criticam fortemente a ONU. Mas ninguém jamais diz que precisamos abolir a ONU. Existe uma maneira de trabalhar através da ONU para chegar a um lugar melhor? Você sabe, a ONU começou a morrer, quase morrer, com a doutrina Wolfowitz. A ONU é construída sobre um mundo multipolar, em um setor multidimensional, sabe, uma espécie de paz multidimensional, enquanto então o que eu diria é não, é apenas um país, nós diremos o que é. E então mudamos. Fala americano. Não pensamos mais na Carta da ONU. Falamos no domingo sobre a ordem baseada em regras. E significava, claro, a ordem americana e coisas assim. O interessante é que, mesmo nas últimas coisas que você publicou, de repente, eles não falavam mais sobre uma ordem baseada em regras. Eles falam sobre a Carta da ONU, sobre a qual eu sei muito, a Carta da ONU e o direito internacional baseado na Carta da ONU. UN Charter and the international law based on the UN Charter. Interestingly, if you look at the BRICS countries, Curiosamente, se você olhar para os países do BRICS, eles dizem que nosso denominador comum é a Carta da ONU. Quero dizer, esses países são de 6 a 7 vezes maiores que a União Europeia, como grupo. E então acho que meu argumento é que com o fim da guerra na Ucrânia, temos que perceber que guerras entre grandes estados não são mais possíveis, ainda menos do que durante a Guerra Fria, por causa das armas de destruição em massa. Por causa de todas as outras tecnologias, inteligência artificial, a velocidade com que os foguetes podem agora ser disparados e não serem mais abatidos. Acho que podemos simplesmente, hoje você pode, em 15 minutos, destruir o mundo inteiro, não? E temos que chegar a um consenso de que isso não é mais possível. Então a Carta da ONU diz, quero dizer, você pode resumir, nunca mais guerra. Isso é basicamente o que a Carta da ONU diz. Acho que isso se tornará mais importante. E acho que estou bastante animado. Quero dizer, Trump me surpreendeu o tempo todo. Ele agora convidou a China e a Rússia para falar sobre esses foguetes e esses dispositivos nucleares. Não a Europa, a propósito. A Europa não foi convidada, o que é uma coisa boa, porque precisamos chegar a um consenso primeiro. Não é uma coisa boa, mas quero dizer, nesse estado, uma coisa razoável. Uma coisa razoável. Razoável, sim. Sim, razoável. Quero dizer, nessas condições. E acho que é uma coisa boa. Sabe, não devemos esquecer o que Trump está fazendo aqui. Ele está convidando 2 países que não estão necessariamente do seu lado para negociar. Então ele estará em minoria lá. Mas você sabe que também uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. O maior problema na ONU é o Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU foi formado durante os tempos coloniais. Quando a resolução sobre a Ucrânia foi apresentada no Conselho de Segurança, os Estados Unidos a venceram com 10 votos a favor. Isso significa que todos os países asiáticos, africanos e latino-americanos votaram com a China, a Rússia e os Estados Unidos por essa resolução. 5 países se abstiveram. Esses 5 países eram países da Europa Ocidental, você sabe, a UEP e a Grã-Bretanha. Agora, a questão que isso levantará, e eu lhe digo, teremos isso em 1 ano. Por que uma parte do mundo, que representa apenas 5% da população mundial, tem mais de 33% da influência no maior órgão de tomada de decisões do mundo, o Conselho de Segurança? Vamos perder isso. Vamos perder isso. Você verá. O Reino Unido vai perder seu assento permanente. Mas não, porque o Reino Unido pode vetar qualquer decisão desse tipo, certo? Não se todos estiverem contra. Não pode. No final, não seria possível. Acho que pode haver maneiras de contornar isso.
Mas acho que agora vimos que, por causa de todos os nossos tempos coloniais, a Europa está tão super representada. E agora eles geralmente veem a Europa como aqueles que pagam pelo desenvolvimento, que fazem as coisas boas, sabe, blá blá blá. Mas agora eles os veem como sendo a favor da guerra. Eles querem continuar a guerra. Então acho que se tornaram vulneráveis a esse tipo de crítica. E eu te digo isso, Virá. Vulnerable to this type of criticism. And I tell you, it will come. I hope it comes. The question to me is how to Espero que isso aconteça. A questão para mim é como realizar o título de um livro que Glenn Giesen escreveu, que é como fazer os europeus perceberem que eles não são nada além da Península Ocidental da Eurásia. Como levar essa percepção para a Europa? Eu gosto bastante da ideia. Claro, o que mais você é? Quero dizer, o que mais somos nós? What else are you? I mean, what else are you? In the parliament, we have Mrs. von der Leyen. No parlamento, temos a Sra. von der Leyen. Ela vem quase como se fosse a presidente dos Estados Unidos da Europa. Mas não temos um Estados Unidos da Europa. E ela é, na verdade, a chefe de uma administração. A comissão é uma administração. Não é nem mesmo o governo. Mas ela levanta o dedo e diz, sabe, todos esses países que não seguem nossas sanções, temos sanções contra eles também. With our sanctions, we have sanctions against them too. That's the way to ruin and rupture. Esse é o caminho para ruína e ruptura. Porque no final, ninguém vai querer brincar com você. E você vai ficar sozinho. Tão sozinho. Sim, eu te digo, como meus amigos indonésios, diplomatas indonésios me perguntam, Pascal, o que está acontecendo com os europeus? O mundo todo olha para eles. The whole world looks Tell at them, I'm looks at sitting in the Europe and European Parliament and I can't. Diga a eles que estou sentado no Parlamento Europeu e não posso dar uma resposta. Não posso dar uma resposta. Não posso dar uma resposta. Também não temos liderança interna. Você sabe, a Sra. von der Leyen não é uma líder. Ela é uma pessoa obstinada, sabe? Mas Callas e Kubilius e todas essas pessoas muito belicosas lá... não temos liderança. E também temos, você sabe, Trump não é... Você sabe, Macron, Scholz, Merz será, eu diria, provavelmente ainda mais fraco. Acho que ele será um chanceler muito fraco se algum dia se tornar chanceler. E então temos Starmer. Starmer mal tem popularidade em seu próprio país. Quero dizer, esses não são mais ninguém. His own country. I mean, these are nobodies anymore. what would your advice be? Qual seria o seu conselho se você pudesse aconselhar Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump sobre o que fazer para sacudir os europeus? Quero dizer, sacudir no sentido de fazê-los perceber o que está acontecendo. Qual seria o seu conselho? O que eles estão fazendo? Ignore-os. Quero dizer, o que você pode fazer? Você não tem medo de que os europeus aprendam a lição errada com tanta frequência e apenas se remilitarizem e depois se pulverizem? Porque essa é a minha preocupação. Não, eu não acho. That's my worry. Like, No, if I don't think so. No, I don't think so. You know, the thing is, of course, don't forget. Sabe, a questão é claro, não se esqueça. A Europa, antes de tudo, tem uma população envelhecida. Uma população muito fortemente envelhecida. Então, não é a população com a qual você faz guerras. Além disso, a porcentagem de pessoas que nasceram ou têm suas origens em outros países com culturas muito diferentes aumentou enormemente. Na Alemanha, vemos quase 25%. Agora, será diferente com ucranianos e pessoas vindas do Marrocos ou de onde for. Não é que eu seja contra eles, mas temos que, de fato, sabe, eu gosto de estar no Marrocos. Mas você tem que perceber que eles vêm, e depois de algum tempo, eles não só trarão uma religião diferente com eles, mas também diferentes visões políticas. They bring also different political views. So Europe will not be able to Então a Europa não poderá ter essa política orientada por valores na qual eles pensam que são os bons. Isso não será mais possível. Isso vai se esgotar. Vai se esgotar. Não pode seguir em frente. Porque uma criança nascida na Turquia deveria seguir em frente por nós? Por que morrer por nós? Voltar com uma perna ou cego? Quero dizer, por quê? Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Então você sabe, temos uma escassez na Bundeswehr. As pessoas não querem ir para a Bundeswehr. Agora temos crianças na Bundeswehr que estão abaixo dos 18 anos. Sabe? Porque não conseguimos encontrá-las. 18, because we can't find. No exército leva. Yeah. Now there's a whole discussion. Sim, whether we sim, can sim. have a mercenary Agora há toda uma discussão sobre se deveríamos ter um exército mercenário.
Eu também gosto que os franceses tenham unidades que são empregadas de fora e coisas assim. Então eu acho que não. Eu acho que havia uma palavra Kriegstüchtigkeit. E você sabe, eu não sei como você traduz isso. Você sabe, estar pronto para a guerra. Capacidade de guerra. Capacidade de fazer guerra. Capacidade de fazer guerra, ok? Se esta é a expressão certa. Tüchtigkeit. Capacidade. A Alemanha nunca será isso. Isso é bom. Aqueles que votam no Partido Verde, eles não vão para a guerra. Those who vote for the Green Party, they don't go to war. They only want to war somewhere else. Eles só querem uma guerra em outro lugar. Não, isso não vai acontecer. A Europa não consegue mais. É um continente cansado. E não, eu acho que nada dos 800 bilhões se tornará realidade. E todos esses grandes planos de militarização não virão. A integração de armamentos não virá. Quero dizer, como você quer um soldado francês dirigindo um tanque alemão? Quero dizer, é simplesmente impossível. E isso não virá. Não vai acontecer. E isso é uma coisa boa. Eu gostaria bastante de uma União Europeia que fosse muito menos centralizada e visse a diversidade na Europa como uma das forças da Europa. Diversity in Europe is one of the strengths of Europe. Sim, e não essa tendência de tornar tudo igual em todos os lugares. Tudo igual. E sabe o que vemos agora? Essa motiva isto imediatamente a ideia que é preciso militarmente forte. Sim. E isso é um testado. Eu não entendo por que a Europa nunca aprende com sua própria história. Toda vez que alguém tenta unificar o continente, torná-lo um só, unir, isso termina em guerra. Toda vez, sem falha. Without fail. Absolutely. Absolutely. Absolutamente. Absolutamente. Sim, é um bom argumento. Sim, é verdade. E você sabe, eu falei ontem também, eu disse, você percebe que, para a Alemanha, porque é uma questão de língua alemã, eu disse que a Alemanha e a Áustria na Primeira e Segunda Guerra Mundial estavam muito focadas em quem controla a Ucrânia. E tudo isso era para tirar proveito das divisões na Ucrânia entre leste e oeste para controlá-la. A Primeira Guerra Mundial não foi assim? Nós até interrompemos o cessar-fogo na Segunda Guerra Mundial. E agora fazemos isso de novo. É inacreditável. E parece que não aprendemos com isso. Estamos perdendo novamente. Devo quase dizer, felizmente perdemos. Porque acho que é uma política terrível que temos lá. Ainda me pergunto como desescalar tudo, porque é claro, ainda extremamente perigoso. E como desescalamos essa mentalidade de guerra na Europa, que parece apenas se intensificar? Ela se alimenta sozinha. Está pior agora, 3 anos após o início da guerra, do que estava no começo. E já era horrível no começo. Sabe, eu não tenho tanta certeza. Acho que todas as coisas que acontecem não são perigosas para o exterior, curiosamente, porque não conseguimos implementar o que dizemos. Isso só nos prejudica. Gastamos dinheiro em algo que não precisamos e estamos do lado errado de uma guerra e coisas assim. Mas não podemos realmente mudar isso. Não temos os meios militares para continuar a guerra. Não temos os meios militares para vencer a Rússia e assim por diante sem os Estados Unidos. E não vamos. Acho que nunca conseguiremos. E isso é uma coisa boa. Quero dizer, entendo o que você quer dizer. Por outro lado, parte da política europeia foi extremamente prejudicial e responsável pelo que aconteceu com a Ucrânia e a Rússia. E eles perderam cerca de 1 milhão de pessoas juntas. Isso não é uma parte insignificante, certo? Mas isso era a Europa como um apêndice dos Estados Unidos quando isso aconteceu. Agora eles não podem mais fazer isso. Eles não podem. Quero dizer, quando você olha para a declaração conjunta após a reunião de 6 de março, não há nada sobre o envio de forças de paz armadas. Não há uma palavra sobre isso, sabe? Porque não se pode concordar com isso. E não há uma palavra sobre isso. Kallas queria ter um fundo rápido de 20 bilhões para enviar armas para a Ucrânia. Nenhuma palavra sobre isso. Sabe, você não pode mais.
Você não pode. São apenas palavras. Palavras desagradáveis. E é só isso. É realmente uma traição aos ucranianos, não? Sim, é. E sabe, Zelensky entendeu isso. Zelensky has understood it. I mean, he didn't stick with us. He went to Jeddah. Quero dizer, ele não ficou conosco. Ele foi para Jeddah e aceitou isso. Sabe, é muito interessante. Além disso, os ucranianos perceberam o que é muito importante. Sabe, a Rada, o parlamento, enviou uma carta por cima da cabeça do presidente deles para o presidente Trump, dizendo que acolheriam sua iniciativa de paz, sabendo que isso significava a divisão do país. Foi isso que eles fizeram. Quero dizer, Zelensky está fora. A única razão pela qual ele ainda está lá é porque ninguém quer tomar o lugar dele até que ele assine isso, que é basicamente uma capitulação. Sabe, é isso que ele tem que assinar. E no dia seguinte, ele desaparecerá. That's what he has to sign, and the next day he will disappear. Can I ask you about this? First, your assessment of the... Posso perguntar primeiro sobre sua avaliação do processo que está acontecendo, esse processo de negociação de paz, que vem em várias formas. Em segundo lugar, tive uma conversa ontem com Nikolai Petro, e ele disse que há um perigo muito real de que se o Sr. Zelensky realmente começar a pensar em assinar isso, seja qual for a declaração de rendição, ele será derrubado pela extrema-direita, e que o exército ucraniano, neste momento, pode realmente tomar o lado dos extremistas. Quão provável você acha que esse cenário é? How likely do you think that scenario is? I mean, I think Zelensky's political Quero dizer, acho que a vida política de Zelensky e talvez também sua vida física estão em perigo. Quero dizer, ele não sobreviverá a uma derrota porque no final é uma derrota. Ele é responsável por tantos jovens sendo mortos. Você sabe, a maioria das famílias tem apenas um filho. Deve haver uma amargura enorme lá. Sim, e acho que essas pessoas querem paz. Elas não se atrevem a dizer isso. Eu poderia até imaginar que hoje na Ucrânia, Trump é mais popular do que qualquer outro político. Sim, eu quero dizer isso. Não é que eu entenda, mas as pessoas querem paz, e essa é a única chance de ter paz. E acho que o grande perigo para eles é que a Ucrânia se torne ingovernável depois. E isso não é, você sabe, temos cerca de 300 mil forças de milícia armadas e coisas assim. Mas em geral isso desmorona. E você sabe, quem preenche o vácuo? E então os oligarcas e toda a corrupção e todas essas coisas. Então, acho que o resto da Ucrânia terá muita dificuldade para se sustentar. Muita dificuldade. E isso nos custará muito, porque receberemos os refugiados e teremos que fazer algo humanitário lá, pelo menos. As pessoas não terão eletricidade. Já era antes o país mais pobre da Europa, que era a Moldávia. Agora é definitivamente o país mais pobre, com enormes dívidas em todos os lugares. E eu não acho que a Ucrânia tenha muita chance de sobreviver. Eu não sei. Você sabe, algumas pessoas dizem que uma Ucrânia reduzida não sobreviveria, mas continuo pensando que o que a Áustria é hoje é uma Áustria reduzida em comparação com o que era há 120 anos e está sobrevivendo. Então, acho que enquanto houver paz, há caminhos econômicos para seguir em frente. Acho que há mais divisões na Ucrânia do que havia nessa pequena Áustria. Você sabe, Deutsches Reich, eles chamavam de Deutsches Reich. Havia uma identidade, e eles não tinham esse problema entre si. Claro, a guerra civil. Não esqueça que eles tiveram a guerra civil após a Primeira Guerra Mundial. E foi, por muito tempo, ingovernável. Mas acho que talvez a Ucrânia, não sei, espero o melhor para eles. Mas acho que não apostaria muito. Sabe, também me perguntaram ontem sobre as garantias de segurança. E eu disse que a Rússia nunca aceitaria soldados da OTAN em território ucraniano. Quer você os chame de pacificadores ou não, não aceitaria. E não virá. E sabemos que a posição de Trump sobre isso é contra. É por isso que ele acusou Zelensky de querer uma terceira guerra mundial. Lembra quando eles tiveram problemas porque Zelensky queria? Então ele não permitirá isso e os russos não permitirão. Essas duas pessoas vão governar a situação. Quero dizer, eles vão juntos agora ao Conselho de Segurança sobre a Síria. Você pode imaginar?
Quero dizer, até onde isso já foi? Não conosco. Eles vão com os russos lá. Então você sabe, a verdadeira questão é, quando você tem um acordo de cessar-fogo, ou um acordo de paz, raramente um acordo de paz, geralmente um acordo de cessar-fogo, eles serão estáveis, não porque são justos, porque não existe tal coisa como um acordo de paz justo. Não por causa deste. Eles são estáveis, porque nenhum dos dois lados pode se dar ao luxo de mudar o status quo decidido. Ou eles são militarmente fracos demais, ou o risco de iniciar uma guerra novamente é muito maior do que qualquer ganho que poderiam ter. Então a Rússia, eu acho, não teria interesse em continuar a guerra. Eles querem manter a China e a Índia do seu lado. Eles querem ter os países do BRICS do seu lado. Eles não entenderiam se quebrassem este acordo de paz. E eu acho que a Ucrânia é simplesmente fraca demais. Então eu acho que é estável por si só. Haverá infrações, você sabe, haverá pequenas provocações, coisas assim, mas em geral será estável. Você consegue pensar em algum outro conflito em que esteve envolvido como negociador, ou de outra forma, onde a questão das garantias de segurança foi tão proeminente quanto aqui? A questão das garantias de segurança é tão estranha para mim. É tão estranho, porque simplesmente não consigo associá-la a mais nada. E você sabe, a melhor garantia de segurança que você pode ter é se ninguém tiver interesse em atacá-lo. Nenhuma garantia neutra. Eles podem ter interesse, mas o risco de fazê-lo é muito grande. Entende? Iniciar uma guerra é algo sério. Agora, a maior guerra em que estive envolvido, que na maioria das vezes são guerras interestaduais, mas esta foi, claro, Irã-Iraque. E então, quando tivemos o cessar-fogo, a propósito foi do Conselho de Segurança da ONU, 598, eles aceitaram. Tudo o que havia era uma missão de monitoramento das Nações Unidas. Não havia nada além de pessoas desarmadas. Quero dizer, eles tinham apenas uma arma de mão, quero dizer, uma pistola, coisas assim. Eles não tinham outras armas. Eles tinham alguns helicópteros e esse tipo de coisa, e sobrevoaram a fronteira acordada e marcaram quem a infringiria, mas não havia soldados no meio para mantê-los separados. Não é possível com esses grandes países. Não é possível porque seus exércitos são grandes, e só seria possível se ambos os lados concordassem em fazer esse trabalho. Então acho que poderia imaginar algo assim. Pessoas desarmadas, a OCDE não seria capaz de fazer isso. Deve ser a ONU que patrulharia essa fronteira. É apenas uma missão de monitoramento. Sim, sim, sim. Uma missão de monitoramento. Nada mais. Não para relatar ao Conselho de Segurança sobre as infrações e coisas assim. Mas acho que isso só é possível quando a probabilidade de infrações é relativamente pequena. Se for grande, você tem que restaurá-las, porque é muito perigoso para eles e eles não podem fazer nada. É apenas essa coisa casual que acontece. E acho que esse seria o caso na Ucrânia. Sabe, não havia nenhuma grande força separando o Irã e o Iraque. E eram grandes países, sabe, com grandes exércitos, bastante armados. Então eram apenas coisas simbólicas que os mantinham separados. E acho que pode ser a mesma coisa em que não haverá forças de paz armadas ou uma área que não pertence a ninguém. E sabe, não, eu não acho que isso vai acontecer. Bem, todas as guerras terminam. A questão é apenas como e quando. E vamos torcer para que termine em breve. Michael von der Schulenburg, muito obrigado. Acho que estamos muito perto. Devo dizer, sei um pouco sobre negociações. É feito de forma extremamente profissional pelos americanos. Você sempre pensa que Trump é um homem louco, mas não neste caso. Você pode explicar um pouco? Muito interessante. Com quem ele falou primeiro, com quem ele falou depois, como ele dobrou os braços das pessoas. Quero dizer, fazer a paz não é uma coisa agradável. E quero dizer, feito de forma muito profissional. E tenho certeza de que Putin seguirá Trump. Absolutamente certo. O que Putin disse nessa entrevista, não sei.
Você acompanhou essa entrevista? Li a transcrição do que ele disse, sim. Muito conciliador. Absolutamente. E o que ele disse, você sabe, o que acontece com as tropas em Kursk, o que acontece lá, isso é algo típico que você negocia num cessar-fogo. Típico. Quero dizer, não havia nada nisso, ele disse. São detalhes, na verdade. Sim, os ucranianos têm que fazer o mesmo. Ambos os lados têm que fazer o mesmo. E é por isso que eles queriam apenas 30 dias para negociar. E eu acho que está basicamente feito. Este acordo está basicamente feito. Nosso jornal diz que talvez Putin não queira isso. Ele quer recuar, etc. Eles não entendem que o que Putin diz são as coisas normais que você tem em todas as negociações sobre o cessar-fogo. Não havia nada além disso. Há esse argumento de que os russos não deveriam concordar com o cessar-fogo porque é melhor para a Rússia avançar no campo de batalha. Mas o que estamos vendo de Vladimir Putin e também do Sr. Lavrov, na forma como falam, é como se estivessem dizendo que não. Podemos alcançar o que queremos por meios diplomáticos. Portanto, usaremos a via diplomática. Absolutamente. Quero dizer, para Putin, Putin basicamente conseguiu o que queria. Quero dizer, alguns quilômetros aqui e ali, talvez não. Ele não estava no início para ter território. Ele queria a OTAN fora. Ele não queria ter tropas estrangeiras na sua fronteira. E ele queria ter acesso ao Mar Negro. E ele queria ter algumas garantias de segurança para a população pró-Rússia, falante de russo, como você quiser chamá-los, no leste. E agora ele tem. Ele tem muito mais do que realmente buscava no início. E isso não está mais sendo contestado. Então ele está saindo desta guerra como um país muito mais forte do que entrou na guerra. Isso é uma coisa interessante. Quero dizer, realmente, ele queria cortar a Rússia em pedaços. Agora, ele negocia com a China e os Estados Unidos em um nível igual. Sabe, já acabou para ele. Então, por que ele deveria mudar isso? Por que ele deveria ir a algumas vilas em Donbass que ele não tinha ou algo assim? Quero dizer, por que ele deveria ceder isso? Por que ele não deveria ser generoso? Se eu fosse ele, e acho que ele fará isso, sabe, os 8.000 soldados que agora estão cercados em Kursk, sabe, pediria que depusessem suas armas e talvez nem pedisse rendição. Ele diria, sabe, se deixarem suas armas para trás, todos podem marchar para casa. E talvez até ajudemos vocês. O contra-argumento é que a Rússia e a Ucrânia terão que viver juntas pelos próximos 5.000 anos. Acho que é melhor começar agora a construir uma espécie de... E às vezes ter uma palavra em comum também une você, quero dizer. O contra-argumento é que os russos tentaram gestos de boa vontade repetidamente, e isso foi imediatamente usado contra eles, certo? E que agora há tanta desconfiança do lado russo que eles não fariam mais gestos de boa vontade. Você acredita nisso? Não. Não neste caso. Não neste caso. Você sabe, quero dizer, Putin diz, você sabe, se eles não se renderem, todos morrerão. E eu não acho que ele mataria 8.000 soldados. Não, ele não faria tal massacre. Isso seria muito ruim para ele também. Ok. Não, espero que não. Vamos torcer. Quero dizer, você sabe, esses são jovens ucranianos que não queriam ir para a guerra, que provavelmente nem têm uma educação em guerra e estão sentados lá. Você sabe, eles veem seus camaradas e eles querem ir para casa. Quero dizer, é uma história terrivelmente triste. E você sabe, geralmente são famílias com filho único e coisas assim. Quero dizer, deve ser terrível, terrível, terrível. E eu te digo, vi coisas de partir o coração nessas guerras em que estive. O que significa para as famílias, o que significa para os feridos. Mesmo soldados que voltam e não têm ferimentos físicos, mas estão mentalmente num estado tal que sempre precisam ficar em um quarto escuro. E a família não pode fazer mais nada com eles. Quero dizer, as cicatrizes de uma guerra são enormes. E acho que para cada minuto que uma guerra começa mais cedo, eu optaria pelo minuto mais cedo.
porque são apenas pessoas que são massacradas por nada, por absolutamente nada. Absolutamente certo. Absolutely nothing. You're absolutely right. You're so Você está absolutamente certo. Michael, preciso desligar. Trump is right what he says. You know, he says Você sabe, ele diz que isso é demais. E ele também menciona os soldados russos que morrem. Claro, é a mesma coisa. Ele diz, você sabe, por que eles morrem? Devemos parar com isso. É realmente estranho porque Donald Trump... Existem outros motivos, mas acho que é a coisa certa a dizer. but I mean, I think it's the right thing to say. Donald Trump definitivamente não é um humanista. A Europa não pode dizer isso. These are European. It's wie spelskummer opmengt. Donald Trump é humanista, as pessoas. Ever se esse caso. This one, that's what he. Nisso cogled. It's faz ist for min puinjangcha. Não é amor stúpida it's skior. Stupid thing. this is Essa é uma messagem muito boa de terminar isso de forma positiva, porque sei que você precisa pegar um voo. Sim, isso mesmo. Flight back to Brussels. Preciso dormir um pouco, porque acho que só dormi 2 horas. Yeah. Okay. Michael von der Schulenburg, muito obrigado pelo seu tempo. Espero que possamos conversar novamente e vou compartilhar links para suas várias iniciativas. If you can get all Se você podia redmeiras-neg, Kenneth Woka com Nida Grazirover, no Mac Eurobonage, evento como esse com 2 ou 3 pessoas do Ruiz, para virem aqui e compartilhar suas perspectivas. their perspective on the whole thing. I'll be happy to Ficarei feliz em recomendar pessoas muito, muito boas para você. Muito feliz. Maravilhoso. Certo. Obrigado, Michael. Tudo de bom. Muito obrigado. Cuide-se. Obrigado. take care. Thank you. Bye bye. Tchau, tchau, tchau.